Boa noite a todos, está no ar o nosso programa Painel, aqui pela TV Erechim. Nós estamos no ar em nome da Unimed, Unimed Erechim, Unimed cuidar de você, esse é o plano. E está chegando agora realmente um período de se cuidar mais ainda, especialmente quando a gente, dá para se dizer o público em geral, mas principalmente as crianças e as pessoas de mais idade, porquanto nós estamos já no inverno e realmente o frio chegou. Não sei se vamos ter aí um inverno chuvoso, enfim, mas com certeza não vai ser aquela, entre aspas, aquele veranico aí, aquela barbadinha que a gente teve aí em maio e no próprio mês de junho. Nós estamos aqui, então, juntamente com o Dr. Luiz Gustavo Zanella Pitinin, que nos dá mais uma vez o prazer da sua presença, e também do Dr. Alcides Mandela Stumpf, que é diretor de sustentabilidade da Unimed do estado do Rio Grande do Sul, que com seus inscritos tem frequentado uma relativa presença quase que, eu não vou dizer semanal, mas quinzenal, dá para se dizer, especialmente no jornal Correio do Povo. Falando em veículos de comunicação, nós estamos gravando esse programa no dia 2 de julho, e eu quero cumprimentar aqui a direção da Rádio Erechim e também todo o seu quadro de funcionários que nesta data, 2 de julho, comemora mais um aniversário. Rádio Erechim, se eu não me engano, estou falando meio de improviso aqui, que me veio a memória, se eu não me engano, é de 1947. Então, cumprimentos ao Evandro Couto, que é o diretor da rádio, e também a todos os colegas, enfim, que fazem parte hoje em dia daquela que é conhecida, chamada e rotulada com justiça como a pioneira. Aqui foi a primeira rádio instalada aqui na cidade de Erechim, a Rádio Erechim. Parabéns a todos. Dr. Luiz Gustavo Zanella Pitinin, tomando anotações, escrevendo, traçando os próximos roteiros ou o quê? Não, só fazendo umas anotações mesmo. Mas, Odi, eu estava, na verdade, lendo uma reportagem, relendo, na verdade, sobre a China e sobre o que de alguém que foi para lá e visitou várias empresas e conta o que está por vir e coisas que nós não imaginamos. E é uma coisa que para mim é absolutamente chocante, é avassalador o sentimento que causa assim do que está por vir e de quanto a China está na frente do mundo, do resto do mundo. Então, você imagina um país que tem a terceira maior área do mundo, com 1,4 bilhão de pessoas e tendo que gerar riqueza e tendo que gerar sustentabilidade para todo esse tipo para todo esse monte de gente. Então, a China hoje, ela desenvolveu coisas que são absolutamente inacreditáveis. Eu acho que o nosso telespectador já deve ter ouvido falar, pelo menos de pé de orelha, aí, o banimento do que hoje é a segunda maior empresa de tecnologia do mundo, de smartphones, que é a Huawei, pelo governo americano, sob o argumento de que a Huawei teria uma tecnologia capaz de espionar os principais segredos de Estados Unidos e, enfim, do mundo ocidental. E a Huawei nega isso aí. A verdade é que a Huawei é a única empresa que hoje, nos dias de hoje, domina a tecnologia 5G. Todo celular as pessoas têm, o celular em Erechim aí é 3G ou 4G. A tecnologia 5G só existe na China e sob domínio da Huawei.
eu li em algum outro lugar que tem 1 milhão de pessoas testando celulares 5G da Huawei na China. Bom, aí pode perguntar assim, mas por que a 5G é tão importante assim? Ou é só 5G, na verdade, o que é? Só uma internet... Para nós, os pobres exato. mortais aqui, qual é a diferença entre 3G, 4G, 5G? Velocidade, 3G, 4G, velocidade. Aí pode parecer ao mais desavisado que assim, mas é só a velocidade. Não é só a velocidade. É a latência. E isso cria... O que é a latência? É a resposta que o servidor demora para quando você entra num... Por que demora quando você entra clica em algum determinado lugar no seu smartphone ou na internet, vai e até voltar a informação. Essa taxa de latência é que é reduzida em 10 vezes na internet 5G. Para teres ideia, a internet 5G, ela é capaz, a mesma estrutura que existe hoje para 4G, ela é capaz de suportar 100 vezes mais telefones conectados do que a 4G. Então, você não precisa nada de estrutura, tanto que eu li uma outra entrevista do CEO da Huawei, ele diz o seguinte, a tecnologia 5G está numa mala. Eles pegam uma mala que tem o computador deles e instalam nas antenas da já existente rede 4G e habilita o serviço 5G e funciona. Bom, então, como eu disse, 100 vezes mais trafegabilidade, 100 vezes mais celulares conectados com a mesma estrutura, uma velocidade que é 10 vezes maior que a 4G, mas que em testes de laboratório, 10 vezes comercial, em testes de laboratório chegaram a fazer conexão com 250 vezes maior a velocidade do 5G para o 4G. E a taxa de latência, que é isso que eu disse, é 10 vezes menos. E isso cria um campo, se você pensar que a internet 4G em dispositivos portáteis, em smartphones, ela foi responsável por inúmeras startups no mundo, Uber, Booking para hotéis, Airbnb para reservar apartamentos ou acomodações no mundo inteiro e mais um sem número de startups, empresas que surgiram e que se tornaram potências mundiais e mudaram a lógica de como as pessoas se relacionam. Você imagina o número de empresas de startups que podem começar a se desenvolver a partir de uma tecnologia 5G em que não há latência, não há retardo no tráfego da informação. Uma delas, Alcides, que eu anotei no final aqui, e vou falar porque é um assunto que acho que te diz bastante respeito e que interessa, é uma empresa chamada WeDoctor, que tu já pode imaginar o que é e é o futuro. 290 mil médicos na China estão na tal da WeDoctor, é um aplicativo de médico, certo? 200 milhões de usuários. Eles desenvolveram um equipamento que fica de barato custo, que fica na ponta, né, numa das pontas, e esse equipamento é capaz de fazer exames mais simples e enviar os resultados para médicos que estejam na rede da WeDoctor. E com uma resolução e uma capacidade de diagnóstico só pelos exames que esse equipamento faz de até 80% das doenças mais comuns. Né? E aí você começa a prestar um serviço de saúde que é remoto. Né? E aí você alia isso à possibilidade de você fazer uma cirurgia, por exemplo, por vídeo, com a operação remota do cirurgião. Você imagina a profusão, o campo que isso abre. Não é? Então você tem os melhores especialistas à distância. Você imagina hoje você cuidar de alguma coisa específica lá em Rondônia. Um médico aqui de Porto Alegre, um médico de Florianópolis para cuidar de alguma coisa lá em Rondônia. Ou vice-versa. Então, essa empresa essa WeDoctor tem não só conectando pacientes médicos, equipes médicas à distância, mas também criando essas fórmulas de resolução das doenças mais comuns das pessoas remotamente, com um aparelho que está lá, que a pessoa presencialmente com a pessoa, e que tem a capacidade de produzir exames
exames que resolvem, ou que pelo menos indicam a resolução de problemas de 80% das doenças mais comumente diagnosticáveis, não é? Então, isso é uma das vertentes assim, que é absolutamente incrível e que vai, com certeza, revolucionar a forma como a tecnologia melhora a vida das pessoas e a forma como as pessoas se interrelacionam e buscam solucionar os seus problemas. Depois eu falo mais algumas coisas sobre isso. Paradinha nessa incursão que o Dr. Pitinin vai fazer hoje, já deu uma palhinha aí sobre a China, e vamos ouvir o que o Dr. Alcides Mandela Stumpf, por exemplo, quer falar a respeito disso, que impacto isso pode ter. E depois o senhor também, nós vamos fazer um contraponto aí. O senhor esteve nos Estados Unidos agora há pouco tempo, né? Sim. Bom, primeiro deixa eu, já que estamos indo para frente, vamos um pouquinho para trás. A saudação inicial do dia à Rádio Erechim, eu queria me associar a essa saudação, como acho que todos os erechinenses, principalmente os analógicos, né? Eu lembro, eu acho que a maior parte da vida da Rádio Erechim foi ali na esquina da Torres Gonçalves com a Maurício Cardoso, né, no edifício Fazolo. É o que eu me lembro, sim. Não me lembro que andar era, terceiro, quarto andar. E lembro assim da minha infância, de alguns programas de auditório que tinha na Rádio Erechim. Não posso precisar os artistas, tinha muito artista local. Artista eu tinha, mas eu posso falar sobre um assistente que ia lá, que era esse que você fala aqui. Exatamente. Né? Tinha um programa aos domingos, das 11 ao meio-dia, chamado Clube Infantil, apresentado pelo eterno Jovino Alves Martins. Né? E também tinha um programa diário que apresentava Gildinho e Chiquito. Veja bem, era um embrião do que viria a ser mais tarde os Monarcas e o... Como é que é o grupo? Chiquito e Bordoneio. Tinha o Tramontini, foi um expoente da Rádio Erechim. Mas, naquela época, a gente ligava ao rádio, né? Esperava meio minuto, 1 minuto para as válvulas aquecerem. E esse tempo que o Pitinin falou, isso era uma eternidade, né? Eu já tinha passado milhares de informações até o rádio esquentar, como a gente dizia, né? Então, voltando ao assunto atual, eu tive a ocasião, como já falei aqui outras vezes, de ficar uns 10, 15 dias no chamado Vale do Silício. É uma região, vamos dizer, no meio da Califórnia, um pouquinho para o norte, e onde, vamos dizer, nos Estados Unidos, no lado ocidental, vamos dizer assim, do mundo, é o que faz o contraponto, vamos dizer, da China. E essa competição cibernética, vamos chamar assim, digital, ela é a dona do futuro. Isso aí, eu já tenho dito, depois de ter estado lá, vivenciado, embora rapidamente, intensamente, esse novo jeito de fazer as coisas, eu digo que esses pequenos circuitos, essa tecnologia digital é a segunda roda da humanidade. A primeira é aquela que a gente conhecia, né, que mudou o mundo, que enfrentou resistências, tinha tribos que eram contra a roda, porque ia usar menos gente para empurrar as coisas para frente. Toda a tecnologia, a partir da roda, a própria tecnologia ainda com tração animal, depois a máquina a vapor, tudo foi em torno da roda, né? Com a redundância redonda que merece. E agora entrou um elemento novo na história da humanidade, que é a digitalização. Esse conceito muda completamente. Às vezes a gente está aqui conversando e não se dá conta como já
estamos vivenciando isso e a importância absoluta disso aí. Hoje não existiria não existiria o planeta se não existia esse conhecimento e esse uso da tecnologia digital. Tu imagina se cada um de nós tivéssemos, em menos de 20 anos, isso aqui ocupava um lugar absurdo. Na década de 60, que está aí, 50 anos, precisava de uma casa enorme para botar metade da informação que está aqui na minha mão. O Bill Clinton, na Casa Branca, não tinha as informações que eu tenho aqui. Né? O que todos nós temos. Então, essa desmaterialização, e aí entra bem a rapidez, a necessidade de uma situação espontânea, onde a distância é anulada. Você vai fazer uma cirurgia robótica à distância, se houver um sangramento numa artéria, uma coisa assim, aquela fração de segundos que tu vai intervir, ela é absolutamente definitiva, né? Então, tudo isso que está acontecendo é fantástico e já está acontecendo muito mais coisa que a gente pode imaginar. Coisas frugais, como dirigir um automóvel, isso está com os dias contados. Não tem por que correr o risco de dirigir se todos os carros forem ligados por satélite num tempo rapidíssimo. O índice de acidente vai para 0. Nós vamos ter problema num primeiro momento até de excesso de população. Hoje morre quase 1 milhão de pessoas por ano de acidentes de carro. Só no Brasil, 60 mil pessoas. Nos Estados Unidos, 35 mil. E assim nós vamos. Há uma mudança radical. E essas pequenas, estou dizendo pequena porque é de uma imensidão universal, de mudar de 4G para 5G, essas defesas que os Estados Unidos vem fazendo, no sentido de preservar a sua tecnologia, manter uma liderança, é uma espécie de guerra nas estrelas, só que já está acontecendo aqui, e nós estamos envolvidos até o pescoço, né? Hoje, então, isso é tudo fruto de uma forma de pensar diferente, de uma lógica muito diferente daquela lógica cartesiana ou aquela lógica que dominou os processos nas empresas normais, o PDCA, pensar, observar, fazer, reavaliar. Se foi essa lógica. Essa mesma rapidez de resposta, ela tem na criação e na desconstrução de qualquer processo. Então existe, o mundo realmente, ele está numa revolução tecnológica e numa revolução na forma de pensar e de executar as coisas mais triviais e as coisas mais complexas. Muito bem, estamos hoje então fazendo aí uma espécie de um contraponto ou um complemento. Enquanto vocês falavam, o Dr. Luiz Gustavo, sobre a China, ele vai enveredar mais ainda, e o Dr. Alcides também complementando um pouquinho com a experiência que teve nos Estados Unidos. Depois o senhor pode dar alguns exemplos do que o senhor viu lá, né? Eu me lembro dos meus velhos tempos, antigamente, aquela guerra que, entre aspas, que havia entre Estados Unidos e Rússia, que a gente acompanhava pelos jornais e pelos telejornais e tal, sobre a corrida espacial entre Estados Unidos e Rússia. E hoje nós temos um elemento novo aí, né, que é a China. Depois eu vou deixar uma pergunta aqui no ar. Aonde é que nós vamos parar, né? Será que nós realmente um dia vamos ser, o ser humano vai ser, digamos assim, um funcionário
da máquina, eu acho que não sei. Vamos fazer o nosso intervalo, vamos respirar um pouquinho aí, que o ar ainda não depende de 3G, 4G, 5G. Nós já voltamos. Próxima, humana e especialista. Somos uma cooperativa de médicos que cuida das pessoas. Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento com a vida, com as pessoas e com o mundo. Acreditamos que somar forças é a melhor forma de proporcionar o cuidado. Construímos um complexo de saúde, parcerias e uma sólida trajetória. Um verdadeiro legado coletivo, porque somos uma união de médicos. Somos serviços de prevenção, promoção e assistência à saúde. Somos laboratório de análises clínicas. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos clínica de fisioterapia. Somos medicina preventiva. Somos saúde ocupacional. Somos farmácias. Somos Hospital Unimed. Uma casa de saúde que investe nos mais eficientes mecanismos de gestão para garantir o melhor cuidado. Somos o Centro de Qualidade de Vida Unimed, que materializa o desejo de uma vida com qualidade e segurança. Fazemos o melhor, porque nascemos e nos unimos para fazer isso. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Retomando o nosso painel de hoje, falando sobre novidades, e bota novidades nisso, que saiu num artigo recente aí sobre novidades espantosas na China. Não sei como é que a China conseguiu essa velocidade toda aí e pegar os Estados Unidos quase. Dr. Luiz Gustavo Zanella Pittini, o que mais que o senhor tem de novidades sobre isso? Mais no campo das curiosidades mesmo. Por exemplo, tem uma empresa que foi feita, se não me engano, em Shenzhen, que se chama BYD, BYD. Essa empresa já tem carros fabricados com a marca deles, carros elétricos, e ela é a responsável pela produção de 30% das baterias de todos os smartphones do mundo. Essa empresa foi fundada em 95. Como é que a gente não ouve falar muito disso? Tem. 30% das baterias. Bom, a China tem algo em torno de 500 mil ônibus rodando, meio milhão de ônibus. Até 2021, todos eles serão elétricos. Todos eles serão elétricos. Com tecnologia deles lá, bateria e tal. Enfim, o que vira isso, e uma das coisas, nós estamos falando antes de 5G ainda, eu acho, e sempre já disse isso nesse programa, Odi, que a revolução da educação, e o que vai tirar efetivamente o Brasil de uma indigência, digamos assim, educacional, em que ocupamos os últimos lugares em todos os índices de educação do mundo, é realmente a popularização a preços baixíssimos da internet e do acesso a todo o conhecimento que existe na rede. E essa é a verdadeira revolução. Evidentemente que a revolução se faz a partir da educação, mas a educação tal qual conhecemos, ela encontra limites físicos, encontra limites de pessoal, encontra limites, enfim, individuais na figura do professor, enfim. Agora, quando você proporciona a um país inteiro um acesso a uma rede de qualidade e por um preço que seja efetivamente acessível a todos, você não precisa ficar, como se fez num passado recente, subsidiando o computador, dando computador. Isso o mercado se encarrega. Quando você tem competitividade no setor eletrônico, você vai ter celulares com cada vez maior capacidade e cada vez a menor preço. Computadores, a mesma coisa. Então, o que o Estado pode fazer, a verdadeira revolução na educação está no acesso à internet. E acesso à internet
de qualidade e com velocidade importantes. A melhor declaração que eu vi do vice-presidente Hamilton Mourão em 6 meses de governo Bolsonaro foi a seguinte, passou de ser percebido por muita gente. Então, com essa polêmica do Donald Trump proibir a Huawei de botar 5G nos Estados Unidos e a Alemanha também proibindo a 5G da Huawei lá e essas questões justificadas na espionagem, né? O Hamilton Mourão disse em determinado momento o seguinte, olha, no Brasil a Huawei é bem-vinda. Se efetivamente esse discurso virar prática de você abrir a 5G que não haja, quando eu digo isso, é muito claro. O Lula uma vez disse que queria que a Telebrás, que é uma estatal que existe e está em vias de extinção, iria investir numa rede de internet para todo o Brasil, pública de internet para todo o Brasil. Bom, o Lula disse isso uns 60 dias depois, ele simplesmente abandonou a ideia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se a nova política não ceder a forma da velha política de fazer as coisas e efetivamente se enxergar que a 5G é uma tecnologia que pode catapultar o Brasil para níveis de desenvolvimento educacional e de tecnologia nunca antes vistos, e que isso não ceda frente a pressões de quem detém os monopólios da telefonia atual no Brasil. Se efetivamente essa política pública anunciada pelo vice-presidente for capaz de suplantar todo esse tipo de barreira e de resistência e efetivamente a Huawei vier para o Brasil com a tecnologia 5G, eu não tenho dúvida que nós vamos sofrer vamos ser catapultados no plano educacional para índices bem mais elevados do que a indigência intelectual que nós mostramos hoje, né? Estando atrás de países como a Etiópia, por exemplo. Eu posso deduzir, sem muitos erros aqui, que a partir do que o senhor está explicando, que o sistema educacional, o modelo de escola, como nós temos hoje, ele poderá vir a ser mudado de certa forma? Com certeza, bastante. Mas o que faz hoje a diferença, já faz hoje a diferença, é que a informação é pública. Há 20 anos atrás, quem queria estudar um pouco melhor, um pouco mais, tinha que ir para a capital dos estados, ir para São Paulo, atrás de recursos que eram presenciais, eram imediatos, você tinha que estar na presença do professor ali, de recursos, que hoje você tem tudo na rede. Hoje está tudo na rede, à distância, com pessoas altamente gabaritadas e capacitadas a ensinar à distância e informações que você complementa. Você vê a história, assim, a história de alunos assim que se deram bem nos exames de admissão nas melhores universidades do país, você pega a história delas, eu chegava da escola durante as 4 da tarde e eu ia para a internet assistir aulas complementares, gratuitas, que existem. Acho que o professor vai ser mais um catalisador de conteúdos, um orientador de conteúdos. Olha, você vai ver isso, você vai ver aquilo, você vai ver aquilo. Vai mostrar um tutor, como o Alcides disse, vai mostrar os caminhos. E até determinadas séries. E a informação está toda disponível. E aí você vê assim, a China, outras questões interessantíssimas da China. O mundo ocidental conseguiu fazer a revolução de dispensar a moeda. Então, trocaram a moeda física, o dinheiro físico, pela moeda de plástico, não é? O cartão de crédito. Pois a China saltou da moeda física diretamente para uma moeda virtual. Dispensou cartão de crédito, não existe cartão de crédito na China. Sim, e aí, vendo um relato aqui, o rapaz chegou num shopping lá em Shenzhen e para comer alguma coisa. E aí chegou, não tinha cardápio, não tinha nada, na praça da alimentação não tinha nada de cardápio. E aí ele foi na loja lá, pediu, olha, eu quero comer alguma coisa, e em inglês, e o rapaz o chinês lá não falava inglês, imagina a confusão, né? E é para conseguir comer alguma coisa. Tá, com pau e corda conseguiu ali comprar alguma coisa, enfim. Aí daqui a pouco chegou uma família chinesa do lado, daí ele entendeu por que ele não conseguia nada. Ele tem um QR Code, que é aquele código quadrado, né? Na mesa, ele pegou o celular, leu o QR Code, abriu imediatamente o menu da lojinha de alimentação, ele escolheu ali. Quando ele escolhe, veja, ele escolhe no celular aquilo ali, não precisa de um aplicativo específico, abre uma página lá. Quando ele escolhe no celular, já cai no sistema informatizado lá dentro da loja.
que já começa a preparar o pedido, e quando ele coloca em confirmar a compra, ele já existe o maior aplicativo de pagamentos do mundo, que chama Alipay, que é do grupo Alibaba, né? Que tem o AliExpress, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é um eBay, um site de compras que concentra todas as empresas da China e mais um monte de coisa. Então, o Alipay é o sistema de pagamentos do AliExpress. E aí ele já, pelo Alipay, ele já faz o pagamento. Quando ele botou ali, ele já fez o pedido lá e já pagou o pedido. Pronto, está resolvido. Daqui a pouco aparece o número lá, que é o número que está no celular dele, ele vai lá buscar. Então ele já entrou pelo aplicativo, escolheu pelo aplicativo, pelo telefone e já pagou por ali. E todas as transações na China têm sido feitas mediante o pagamento no celular. E imediatamente, assim, qualquer tipo... Tem mendigo, isso não é piada. O texto que eu li diz assim, olha, tem mendigo que usa o Alipay para receber esmola. E isso não é piada. Diz assim, porque acabaram com o dinheiro físico. É só esse sistema de pagamento no celular, que é altamente seguro, né? E que o Ocidente está correndo atrás para tentar fazer alguma coisa igual. A China já fez. Porque nós ainda estamos na base do cartão de crédito, cartão de crédito, cartão de crédito. Né? E eles já estão um passo à frente do cartão de crédito. Não usa o cartão de crédito, usa um sistema de pagamento e QR Code. Assim, eu não uso mais dinheiro, não saio mais só com cartão. Só com cartão. E a China já está bem na frente disso aí. Pulou essa etapa do cartão de crédito. Né? E você veja que isso aí, 1 bilhão, claro, não todo mundo que tem cartão de crédito ou o sistema de pagamento, mas você veja que como tudo é magnânimo na China. Você imagina, o Brasil, 200 milhões de pessoas, já é um caos para você conseguir administrar um continente desse tamanho, um país continental desse tamanho, não é? E você imagina você lidar com 1,4 bilhão de pessoas, é alguma coisa impensável. Doutor Alcides. Eu fui numa loja experimental da Amazon em São Francisco e baixei esse é um QR Code. Um QR Code. E nessa loja, um supermercado pequeno, tu entra, passa isso na entrada. Quando tu entra, se tu não passar, não abre uma porta de vidro que tem. Faz as compras, põe numa cestinha, não tem um funcionário, e quando tu te aproxima da saída, quando tu transpassou a porta de saída, imediatamente já entra toda a conta no teu cartão de crédito. É fantástico. Daí disse, pô, essa mágica, de onde é que saiu essa mágica? Ela é toda monitorada por centenas de microcâmeras. Quando tu tira o produto da prateleira, já vai para a tua conta. Se tu colocar de volta, ele é estornado imediatamente. E quando tu te aproxima da saída, ele sabe o que tu tem dentro da sacola e debita tudo no cartão de crédito. Debita tudo. Então essas coisas ainda nos Estados Unidos são, vamos dizer, experimentais, mas também já existem. E eu estava observando aqui o que o Pitininho falou. Existem os chamados 6 passos do crescimento exponencial, os 6Ds, que vale a pena a gente repassar, um pouquinho didático, mas vale passar. A digitalização todo no mundo. O que é o crescimento exponencial? O que é? Um passo linear, se nós der um passo de 1 metro e nós andarmos 30 passos, nós vamos andar 30 metros. Essa era a nossa forma, mais ou menos, de crescer até essa cultura digital ali, meados da década de 80. Então, o passo exponencial é o seguinte: o primeiro passo, 1 metro, o segundo passo, 2 metros, o terceiro passo, 4 metros, 16 metros e aí descamba. Vai multiplicando pelo anterior e descamba. Tem até um conto curioso do Malbataano, o homem que calculava, para ver como o mundo também não começou hoje, que uma vez um matemático fez um favor para o sultão, e o sultão disse: o que tu quer para me pagar? E ele disse assim: eu quero que tu bote 1 grão numa tábua de xadrez, num tabuleiro de xadrez, 1 grão de trigo na primeira casa, 2 grãos de trigo na segunda, 4, 8, 16,
E assim por diante, mas só isso. Faltaria trigo no mundo para quando chegasse na última casa, da quantidade de grãos que ele teria. A antiga progressão geométrica, hoje usada com crescimento exponencial. E é esse o crescimento que nós temos. E ele tem 6 passos, voltando. Tudo tem que ser digitalizado. Tudo que nós falamos aqui implica na transmissão, no conhecimento via digital. Tudo passa por um processo rapidíssimo de desenvolvimento. Hoje, uma ideia, uma empresa, uma startup, uma grande empresa, hoje ela tem um período de incubação rapidíssimo, de 4 a 6 meses, senão ela é descartada. Tudo passa por um momento de disrupção, mudar o que se fazia de uma forma dita tradicional para uma forma... E aí se dá o processo que se chama essa exponencialização que o Pittini estava falando. Se desmaterializa as coisas, somem os cabos, somem enfim, quanta coisa nós falamos aqui que implicou no sumiço de uma série de elementos que antes existiam, né? Desmonetariza, a moeda passa a não ser a situação mais importante, fica tudo barato e se democratiza afinal. Então o Pittini foi muito feliz dando um exemplo em que tudo isso é verdade. Se o Brasil efetivamente aplicar aceitar, vamos dizer, a tecnologia para o 5G, como nós fizemos todos esses passos e a chance de um crescimento exponencial, de um crescimento jamais sonhado por nós, pode acontecer. Eu lembro, eu e o Odir nos lembramos bem, tu não te lembra, que, aliás, no Brasil, quando se une direita e esquerda, é um perigo, rapaz. Ali pela década de 70, 80, estava iniciando no mundo essa situação digital e o Brasil criou, com apoio dos dois lados, a lei da informática. Era proibido importar computador e tecnologia, nós tínhamos que inventar aqui. Reserva de mercado. Então tu vê o que um governo né? E uma oposição junta, então aí é pior ainda, consegue fazer, né? Para liquidar um país. Então agora, se houver essa possibilidade, quem sabe a gente, desse atraso quase pré-histórico, então venha dar uma emparelhada com o que está acontecendo no mundo. Muito bem, nós vamos fazer o nosso último intervalo do programa de hoje e já voltamos. Próxima, humana e especialista. Somos uma cooperativa de médicos que cuida das pessoas. Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento com a vida, com as pessoas e com o mundo. Acreditamos que somar forças é a melhor forma de proporcionar o cuidado. Construímos um complexo de saúde, parcerias e uma sólida trajetória. Um verdadeiro legado coletivo, porque somos uma união de médicos. Somos serviços de prevenção, promoção e assistência à saúde. Somos laboratório de análises clínicas. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos clínica de fisioterapia. Somos medicina preventiva. Somos saúde ocupacional. Somos farmácias. Somos Hospital Unimed. Uma casa de saúde que investe nos mais eficientes mecanismos de gestão para garantir o melhor cuidado. Somos o Centro de Qualidade de Vida Unimed, que materializa o desejo de uma vida com qualidade e segurança. Fazemos o melhor, porque nascemos e nos unimos para fazer isso. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Retomando muito bem, retomando o nosso painel hoje aqui com Luiz Gustavo Zanella Pittini e Alcides Mandelli Stumpf,
falando sobre tecnologias aí, um assunto que, enfim, acho que nós estamos muito longe, eu não entendo quase nada dessa área, e aí vai uma pergunta, um questionamento. Como é que o Brasil se encaixa nessa história toda, embora o Pitini já tenha dito aí que, pela voz do vice-presidente, estaríamos abrindo as portas para que isso entrasse e tal, mas como é que nós vamos reagir, sabendo dessa história toda que, mas e os empregos que isso vai engolir, será que a gente preservar os empregos em detrimento disso aí, o país não vai acabar sendo engolido? Isso é uma preocupação que eu sempre tive. Aí deixa eu contar uma historinha que eu li esses dias sobre como o capitalismo ajudou a consagrar os direitos trabalhistas. As famílias que eram numerosas, todos lembram disso, elas trabalhavam 12, 13, 15 horas por dia, não porque alguém chegava lá com um revólver na cara e dizia, não, tu vai trabalhar mais que 8 horas, não. Era porque precisava não só do trabalho de 12, 13, 15 horas por dia, de um dos membros da família, mas de 3, 4, 5 filhos, trabalhando também, sob o mesmo regime, para que aquelas pessoas comessem. Né? Isso era assim. Então, o capitalismo que faz gerar a riqueza e que faz girar a riqueza é que proporcionou que pessoas pudessem trabalhar as 8 horas regulamentares diárias, que as crianças, e aí entra esse artigo, aborda isso com propriedade, as crianças não ganharam o direito de trabalhar a partir dos 16 anos só, 14, 16 anos, dependendo do caso, porque alguém diz, vão acabar com o trabalho infantil. O trabalho infantil existia e era justo para ajudar as famílias a cuidar do campo, a ter recursos para comer. Comecei com 13 anos. Enfim, então era difícil. Hoje as pessoas têm jornadas de 8 horas que elas podem escolher, né, trabalhar, e mais, podem escolher trabalhar em coisas que elas preferem. Não precisam necessariamente fazer isso, fazer alguma coisa que elas não gostem, enfim, em tese. Então, nessa evolução, você vê que o capitalismo é que proporciona isso. Então, criança não trabalha, menos membros da família precisam trabalhar para a subsistência da família. Então, eu quero acreditar que essa mesma curva de incremento de qualidade de vida, para ser um pouco mais otimista com essa preocupação que eu também tinha, exatamente como tu tens, essa curva tecnológica também seja responsável por uma geração de riqueza que seja capaz de sustentar as pessoas e sustentar as famílias e sustentar, enfim, as pessoas no mundo, tá? Sem tanto trabalho, com cada vez menos trabalho. Por que isso? E essa é a preocupação. Se eu posso abrir o meu celular hoje e escolher onde eu vou comprar no Brasil inteiro um determinado sapato, e eu vou comprar ele por menor preço, o que eu estou fazendo com o emprego daqui do comerciário de Erechim? Ou do atendente da loja que está me vendendo uma geladeira aqui em Erechim, quando eu abro a internet e compro essa mesma geladeira por 300, 400 reais mais barato, porque ela vem de uma loja virtual lá do interior de São Paulo, demora uma semana para chegar na minha casa. Então isso é uma preocupação. O que se faz com essa legião de trabalhadores que dão a prestação de serviço, que estão na prestação de serviço e que daqui a pouco são absolutamente dispensáveis pela tecnologia. Então eu quero crer e quero acreditar que da mesma forma como historicamente se viu o incremento da remuneração das pessoas, como eu expliquei antes, e esse incremento dessa remuneração permite que as pessoas sobrevivam e se sustentem e tenham uma sobrevivência digna em um estado que pretenda ser de bem-estar, né, que as pessoas vivam com dignidade, enfim, em que os horários de trabalho sejam menores, em que a remuneração seja cada vez mais compatível, não no sentido de ganhar mais, mas a produção em escala, esse é o termo, a produção em escala é que faz o preço desse celular aqui baixar. Então, se você fazer 1.000 unidades dele vai custar $1.000 cada um, se fizer 1 milhão vai custar $100 cada um. Então, é a produção em escala cada vez mais incrementada, isso é a essência do capitalismo, que faz com que as coisas tenham o seu valor diminuído.
E se elas têm o seu valor diminuído, você cada vez propicia que as pessoas com a mesma quantidade de dinheiro que recebem, ou até menos, na sua remuneração, elas possam comprar, ter acesso a bens de consumo duráveis ou não, né, de maior qualidade e de cada vez menos preço. Conversando com grupos de amigos, e o Alcides está aqui, que sabe mais do que eu sobre isso, você compra muito mais coisas, o dinheiro te dá acesso a muito mais produtos nos Estados Unidos, mais baratos que no Brasil, do que no Brasil. E aí tem vários fenômenos, aí, carga tributária, a própria produção em escala, não é só tributo, né? Mas assim, você vai no mercado lá, você compra vinho lá por $2. E quando é que você compra um vinho de alguma qualidade aqui no Brasil por $2, que são R$8? Não compra? Então, cada vez mais o capitalismo e cada vez mais o incremento da produção das coisas, dos bens de consumo, ele é responsável por uma melhoria na qualidade de vida das pessoas e por alcançar cada vez mais pessoas que com menos renda, que com menos disposição de salários possam ter acesso aos meios de sobrevivência, comida, bebida, bens de consumo duráveis, televisores e etc. Hoje, quem não lembra, 30, 40 anos atrás, uma família ter um televisor era um investimento, custava caríssimo. Hoje o televisor... Telefone é a mesma coisa. Telefone nem vamos falar dele, porque assim, eu tributo isso até ao desenvolvimento de novas tecnologias. Mas o telefone fixo era difícil de você encontrar. Porque era outra tecnologia, né? Hoje é pelo ar, né? Por rádio, por frequência, né? Agora, na época, o telefone, o fixo esse que era um artigo de luxo, era telefone todo por cabo, né? Por transmissão de rede, e que era caro fazer. Num país como o nosso, será que nós vamos ter consumidores suficientemente com dinheiro para poder para adquirir bens? Mas é isso que eu estou falando. Se você se você não se encaixa naquilo, não, mas se você a empresa precisa de um cara que sabe disso, disso e disso. O cara não sabe. É um outro problema. A tua primeira questão, se você desonera a produção e se você incrementa a produção de forma a reduzir o custo de produzir, você vai vender um determinado produto que custa 10, você coloca no mercado a 10, daqui a pouco você está vendendo ele a 1. Por quê? Por causa da escala. O que popularizou, é o mesmo fenômeno que, de certa forma, popularizou na década de 20, 30, o automóvel nos Estados Unidos. Ele popularizou como? Porque o Henry Ford começou a produzir o Ford modelo T, Alcides, em escala. Em escala, em produção em linha. Então a cor que era disponível, qual que era? Era preto ou preto, só tinha isso. Então quando você produz em escala, você aumenta a produtividade e a eficiência, você tem condições de diminuir preço. Né? E você aplica isso não só ao automóvel, aplica isso para tudo. Então você cada vez mais, os R$1.000 do salário mínimo, cada vez mais, imaginemos que não houvesse inflação, mas cada vez esses R$1.000, num quadro ideal disso que eu estou falando, esses R$1.000 compram mais coisas. É essa a ideia do capitalismo. Né? E do incremento da produção, desoneração da produção e o estímulo à produção que em escala faz as coisas diminuir de preço. E aí que entra a chamada privatização. O Estado, em geral, é pesado, incompetente e não acompanha essa demanda potencial, vamos dizer, que tu está falando. Te lembra, faz pouquíssimo tempo, 92, 93, 94, quando começou a aparecer o celular. Era um tijolo desse tamanho, que a gente pendurava na perna, e pegava mal para burro, servia para telefonar, de vez em quando, tinha uma antena desse comprimento e custava uma fortuna. Hoje, quem não tem o dito celular, que na realidade é um smartphone, que é um pequeno computador? Todas as pessoas que eu conheço, sem desmerecer ninguém, mas de todos os níveis sociais, de todas as profissões. Um artigo extremamente complexo que passou por esse processo que a gente falou, que é a democratização que se dá através de uma produção
de massa. E descartável, né? Porque toda hora o cara Tá virando... É descartável mas ali é a coisa mais sofisticada, com obsolescência programada é o termo. Sei, claro. As fábricas fazem com que os aparelhos se tornem obsoletos propositadamente para você comprar um novo. Então, melhor. Essa tua preocupação de o que vai acontecer com as pessoas que estão fazendo isso ou aquilo. Exemplo, eu não sei o que aconteceu, mas o número de bancários reduziu imensamente nos últimos anos. Certamente essas pessoas foram fazer outra coisa na vida e estão trabalhando. Esse fenômeno já aconteceu repetidamente na história. E, por exemplo, quando iniciou a Revolução Industrial na Inglaterra, teve uma revolução dos operários para desmanchar as máquinas a vapor, porque a máquina a vapor estava tomando um lugar de milhares de pessoas. Quando começou os automóveis no fim do século XVIII, no fim do século XIX, início do século XX, houve uma revolução dos cocheiros, porque eles iam perder o emprego de andar na charrete, na carruagem, por causa dos automóveis. Então, essas... Isso me lembra, desculpe, isso me lembra de um radialista que o Dr. Pitinin escuta com frequência, quando um determinado governador dispensou a Ford. Pode falar né? quem que é, por favor. Né? O Rogério Mendelski, ele disse, né? O Rogério Vaz Mendelski. Isso, eu escutei, ele disse assim, olha, nós perdemos a Ford, mas em compensação, o que aumentou a demanda de alfafa em Porto Alegre foi uma barbaridade. É por aí. E, enfim, as tecnologias vão ser substituídas. O motoboy, que é uma tecnologia relativamente moderna, ele vai virar piloto de drone e vai fazer entrega sem risco e dentro da tua casa, né? Então, isso aí... E o mundo inteiro, com a tecnologia bombada, alimentada pelo capitalismo, melhorou muito. Se tu pensar assim, Luís XIV, Luís XV, os déspotas franceses, meus amigos, eles tinham piolho e bicho de pé. Eles faziam... E era a elite, né? Na sociedade. A elite da elite da elite. Eles faziam cocô e xixi no canto do quarto. Eles tinham que botar fogo nas lareiras, que era para queimar o cheiro ruim que o próprio corpo deles exalava. Então, tu vê, o mundo é o mesmo, as pessoas são as mesmas, e hoje 99% das pessoas normais vivem muito melhor que o Luís XIV e Luís XV. Então, essa mudança é extremamente positiva. E se eu tivesse que dar um conselho para alguém, que eu acho bem simples, porque a gente está acostumado a ir atrás dos sonhos da gente. E isso está errado, isso é uma mentalidade antiga. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Esse querer ter dá muito trabalho e gasta muita energia. Vai atrás dos teus talentos, que tu vai ser o melhor naquilo e o mundo vai te retribuir de alguma forma. Esquece o que tu quer, lembra o que tu faz bem feito, que vai dar certo. O mundo sempre vai ter lugar para quem faz aquela coisa bem feita. Esse livro que o Odi está lançando agora, dos Atlangas, é uma coisa mais linda. Talento dele, vai render, vai dar certo. Agora, se tu pedir para o Odi fazer uma peça de marcenaria, ele vai sofrer que nem um cão e vai ficar horrível. Então, a gente tem que mudar essas concepções de todo mundo querer a mesma coisa, de ir atrás de status, e vamos atrás do talento da gente, que nesse mundo que as coisas giram, o dinheiro vem atrás do talento. Doutor Pitinin. Só tem que aplaudir o discurso do... Não, o senhor ia fazer uma do Alcides, né? intervenção aí, meu. Não, passou, acho que não era nada importante. Não, você falar essa É que você falou muito sobre capitalismo, vou fazer uma... Não, é só essa ideia dos banheiros que ele falou ali, uma coisa que eu estava... Eu fiz uma viagem ali há uns 3 meses atrás de navio, né? Com
5 mil, mais ou menos 5 mil, entre tripulantes e passageiros no navio. E eu estava pensando lá, pelas tantas, assim, há 100 anos atrás, as viagens intercontinentais de navio, as pessoas faziam as suas necessidades e jogavam no mar. As pessoas morriam e jogavam no mar. E as necessidades fisiológicas da mesma forma, então não tinha... Hoje, num navio de 5 mil passageiros, e entre passageiros e tripulantes, tem um banheiro para cada um. Tem 5 mil banheiros dentro do navio, Alcides. Então você imagina, coisa impensável, né? 5 mil banheiros completos, em que as pessoas usam os banheiros lá e tomam um banho lá. Cada um tem um banheiro. É mais ou menos isso. Nossos avós, bisavós, vieram da Itália, da Alemanha, tem até na musiquinha aquela da América, que eles diziam América, eles não sabiam o que era América, né? 33 dias de máquina a vapor. E aquelas 33 dias, as pessoas iam fazendo o que tinham que fazer, onde dava para fazer. Tanto que morria 10, 20, 30% morria durante a viagem. Voltar um pouco mais, em 1500, quando o Brasil foi descoberto, era uma imundície, porque aí nem jogavam no mar, entende? Ficava dentro da nau mesmo, e doenças das mais variadas, água insalubre, né? Então, eu tô com inveja de não estar um pouco mais novo, vamos dizer assim, para desfrutar tudo que vem pela frente. E se a gente falar em tecnologia, isso pode ficar para um outro dia, hoje está quase que sacramentado. Quem viver até o ano 2045 vai ter a sua vida esticada em 300, 400 anos. E isso é pura tecnologia, é engenharia genética. Tudo isso, será? Tudo isso. E essa das peças dessa engrenagem que está sendo trabalhado, são as células cancerígenas. As células cancerígenas que se renovam e nos matam, elas vão ser domesticadas e vão se renovar e nos tornar mais jovens. Isso aí está na forma e vai sair. Então, vejo vocês que essa situação exponencial está acontecendo e a gente está, graças a Deus, vivenciando ela. Alguém dirá lá do outro lado, mas isso aí é só para quem tem dinheiro. Alguém vai dizer, mas isso é só para quem tem grana. Tudo começa assim. O celular não era assim? Eu sei, tudo começa assim. Aliás, se alguém está achando que aqui está se fazendo alguma pregação DNA, ideológica... No ano 2001, o DNA custava $100 mil. Hoje um DNA custa $100. E tu faz em casa, pega a tua saliva, manda para os Estados Unidos, 15 dias depois está de volta aqui. Lá nos Estados Unidos ele manda no mesmo dia no hotel. Então, bom, falamos... Esse é o padrão genético, né? Você pegar ou fazer o padrão genético. Inclusive para doenças que tu poderá ter ou não. Bom, quero agradecer a presença do Dr. Luiz Gustavo Zanella Pitinin aqui, que discorreu sobre novidades na China. A presença do Dr. Alcides Mandela Stumpf, que também trouxe uma contribuição muito importante falando dos Estados Unidos e sobre avanços na área da medicina. E também a todos aí de casa, mais uma vez aqui com o painel. Boa noite e até uma próxima.